Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pod, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pod é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Escritor Pod, o podcast literário com patrocínio da LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Gente, o meu convidado hoje, ele assim tem um currículo que vocês vão ficar assim como eu, impressionados, tá? O nome dele, ele é o Dionísio, gente, ó, ele é escritor, ator, diretor, tem 52 anos, mais carinha de 20, tá? Foi citado 2 vezes já na capa de cadernos importantes da nossa literatura, mas também no The New York Times. Ele já publicou 15 peças teatrais, escreveu diversos artigos de jornal na Folha e no Estado de São Paulo, colaborou em revistas como a Vogue e aprendeu, isso eu fiquei impressionada, tá, Dionísio? Ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Eu quero que ele conte essa história pra gente hoje no podcast. E ele já chegou na escola alfabetizado. A obra literária dele é tema, gente, de teses da USP. Um livro dele foi publicado na Alemanha. Ganhou o prêmio Golden India Catalina de melhor ator coadjuvante por Carandiru. Bem-vindo, Dionísio, que alegria ter você aqui em mais esse podcast, o podcast literário, democrático, para todo mundo poder falar de livros, da carreira, enfim, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, Lilian, eu que agradeço, muita alegria estar aqui. É o primeiro podcast literário que eu participo, sempre quis participar. Eu sou um espectador dos podcasts literários, eu assisto vários, adoro o seu trabalho. E é uma alegria estar aqui para conversar com vocês e com o seu público e sobre literatura, arte, teatro, cinema e tudo mais. Que delícia. Eu estava olhando aqui no teu sobre, acho que tem uma informação que eu preciso corrigir, né? Foi publicado um livro teu sobre a sua obra na Alemanha, é isso? Um livro que falava do seu livro? Me explica essa história aí. É um livro do professor Christopher Miller, que ele é o responsável pelas bibliotecas públicas da Alemanha. Sim. E ele escreveu um artigo sobre a minha obra num livro que foi publicado lá, dizendo que a minha obra pode ser tudo, menos invisível. Eu achei essa coisa mais chique. Que bonito, que bonito. E fez essa muito citação bonito, lá. sim. Que demais. E aí eu me comunico com ele e eu mando as minhas obras para ele. E eu muito feliz, porque você sabe, na Alemanha, a Alemanha não publica qualquer coisa, a Alemanha é muito rigorosa, né? A cultura alemã é uma grande alegria poder ser estudado pelos alemães, porque eu tenho muita influência dos alemães, né? Eu amo Kafka, Franz Kafka, que escreveu em alemão, apesar de ser tcheco, e do Goethe também, e de tantos outros. Então, para mim, é o máximo, assim, ser estudado na Europa, né? Que demais, que demais. A gente tem um orgulho de ter você, um brasileiro, com tanta bagagem aí, como eu te falei. Bom, para a gente, vamos fazer assim, para contar essa história, quem é o Dionísio no nosso podcast de maneira cronológica, conta um pouquinho para a gente como é que é a sua história de vida, né? Aprendeu a ler e escrever sozinho. Olha, um menino já diferenciado para sua, né? Porque hoje a gente vê, né, tantas crianças que precisam lá, o pai e a mãe tá junto, bota professor particular, a fase da alfabetização para muitas crianças é tão difícil, né? E como é que assim você já chegou na escola alfabetizado? Conta pra gente. Olha, adorei você falar isso, porque realmente está vindo a memória aqui, né? Lá em São Luís do Maranhão, nos anos 1970, a minha mãe adotiva, a Marileide, é uma médica, ela lê muito, assim, eu devo muito a ela essa minha vontade de ler. Então, lá no quarto dela tinha uma estante de livros enorme, e eu, criança, queria saber o que era aquilo, tinha muita curiosidade, entendeu? E eu ficava querendo ler, e aí eu lembro exatamente quando eu comecei a juntar as letras, né, que ela foi me ensinando. Quando eu comecei a juntar as letras, eu fui aprendendo, e aquilo era um pirlim-pim-pim para mim, sabe? Era uma magia ali na minha frente.
E, de fato, eu cheguei na escola, já era alfabetizado, no Colégio Batista Daniel de Latouche. Que demais! E foi Então é aprendendo isso, essa é a minha sozinho. curiosidade, né? Sozinho. Sim, claro, Ela te ela foi auxiliando, me né? orientando, sim, mas aí eu fui por minha conta, porque eu quis ler, né? E o meu avô também, o senhor Dionísio, ele era encadernador de livros, ele trabalhava na escola técnica lá de São Luís do Maranhão, e ele fazia calhamaços assim, né, catatal de quadrinhos da Turma da Mônica, tal. Então, assim, eu sempre amei ler, entrei nesse universo muito cedo e por curiosidade mesmo, por querer entender o que significavam aquelas letras, né? Que demais, que demais. Então, os livros sempre próximos de você desde pequeno, né? Sim, E aí como é que foi para a carreira do teatro? Conta pra gente como é que foi essa caminhada e os livros juntos, né? Pelo jeito que você tem vários livros, eu quero que você sim. mostre e fale deles pra gente também aqui no podcast. Bacana. Olha, eu nasci na Rua do Passeio, lá em São Luís do Maranhão, na frente de um cinema. Eu falei lá no programa do Pedro Bial que era o Cine Passeio, não, a minha mãe falou que era Cine Rialto. Então, corrigindo aqui, eu nasci na frente do Cine Rialto, que hoje é uma editora de livros lá. E então eu lembro muito criancinha, com 3 anos, eu lembro que eu entrei no cinema e tive uma epifania lá com aquele filme, né? E uau, era um mundo mágico ali. E aí eu lembro que eu sentia vontade de estar na tela, né? E aí enfim, ela me levou para ver teatro lá no Solar do Ribeirão, tudo em São Luís do Maranhão. No Solar do Ribeirão, que é um lugar turístico lá. E eu vi os Saltimbancos do Chico Buarque também, que eu fiquei Nossa, completamente enlouquecido, né? Completamente enlouquecido. E eu quis fazer aquilo. E aí eu falo que eu comecei a fazer teatro muito cedo. Eu comecei com 9 anos. Aqui em São Paulo, eu já tinha mudado para cá, no Colégio Stella Maris. Eu escrevia, produzia, ensaiava, dirigia as minhas próprias peças, desde os 9 anos. Então, a primeira peça que eu escrevi se chamava A Família Dó Ré Mi, onde nós éramos as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá. E aí, não, Dó, Ré, Mi, e aí chegava o Fá. E aí, brincadeira. que E aí, demais. enfim, a vida foi acontecendo. E aí, Sempre muito criativo, com né? Pelo 15... que você fala, pelo que você conta, Sim, né? sim. Eu sempre tive, né? Eu nasci com esse nome Dionísio, né? Que é o deus do teatro. E também muito cedo a Marileide me ensinou quem era o Dionísio e tal, do teatro, etc. E as coisas foram acontecendo, uma dando mão à outra. E aí, com 15 anos, eu assisti um espetáculo extraordinário chamado Paraíso Zona Norte. Eram 2 textos do Nelson Rodrigues, simplesmente, né, o nosso Shakespeare, e dirigido pelo maior diretor de teatro do Brasil, que era Antunes Filho. E eu tinha 15 anos, e eu, ali no Sesc Consolação, né, eu fiquei querendo entrar também. Sempre tive essa vontade de estar lá. E aí, anos depois, eu fui conseguir trabalhar com Antunes. Eu fiz o Vereda da Salvação do Jorge Andrade, com a Laura Cardoso e tal. Então, assim, o teatro profissional, assim, adulto, entrou na minha vida muito cedo também, com 15 anos, com essas 2 grandes peças, né? Que era Os Sete Gatinhos e A Falecida. Então, e aí eu comprei as peças para começar a ler teatro. Eu lembro também que na escola, antes disso, eu li O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. E eu fiquei encantado, assim, como era rápido ler. Puxa, mas eu li muito rápido. Eu li, né, em 3 horas, 2 horas, eu consegui ler esse livro. E aí eu fiquei muito feliz, assim, por ter sido rápido e por ter sido uma grande história. Então, enfim, eu tive essa sorte, assim, de já muito cedo já entrar em contato com esses monstros, né, da literatura. E aí, enfim, aí eu fui querendo dialogar com eles, né? Eu sempre quero dialogar, eu dialogo com a tradição literária, eu dialogo, eu gosto de conversar, sabe, com esses outros autores, com a obra deles. E Não, e assim é muito legal comecei. você falar sobre isso, que as coisas, né, vão acontecendo, claro, para quem está preparado, como você sempre se preparou, estudou muito, porque Sim, São Paulo tem esse movimento, né? Você falou isso de, né? Eu lembro que quando eu sou paulistana, mas os meus pais vieram para cá quando eu era criança, para Santa Catarina, e depois eu quis voltar para fazer uma pós, e eu fiquei quase que 10 sim. anos.
E São Paulo, a gente tem essa imersão cultural muito forte, né? E as conexões também de boa parte do meu trabalho, dos autores que eu trabalhei, de autoras que eu era fã, e depois que eu virei fã, foi isso, né? Um vai indicando para o outro. Quando você vê, São Paulo faz isso, como você fala, meu Deus, eu estou do lado dessa pessoa, né? Meu Deus, lembra quando eu vi Maurício de Souza pela primeira vez, eu fiquei assim, eu tenho que trabalhar, tenho que fingir normalidade aqui. E aí você falou que trabalhou com grandes atores e tudo mais, então eu imagino que para você sempre cada passo da sua trajetória era o Dionísio pequeno lá realizando um grande sonho, né? Sim. A criança é o pai do homem, né? Então, você falou do Maurício de Souza, eu também. Uma vez o Valcir Carrasco, o autor, ele me convidou para uma festa de aniversário dele. E quem abriu a porta simplesmente foi o Maurício de Souza. Ah, meu Deus! Como assim, falei, né? Meu Deus! Aí tem que pedir, não, oi, tudo bem? Uau. Claro, super. Vontade de abraçar, bem, de beijar, de agradecer, a gente não sabe nem o que faz, né? É muito lindo isso, a gente que vive a cultura intensamente, né? Você falou também de Kafka, eu lembro quando eu li um livro dele, que foi da Janete Rosas, na primeira editora que eu trabalhei em São Paulo, que eu trabalhei numa editora de Desobediência, e ela fez uma biografia muito linda sobre ele, e aí a gente fica com esses sonhos, né? De um dia eu vou conhecer Praga, é tão gostoso, né? Como a literatura leva a gente para, quero conhecer esse lugar, quero vivenciar isso, né? É muito maravilhoso. E eu queria saber também sobre a tua trajetória com o filme Carandiru, né? Porque é um clássico do nosso cinema nacional. Como é que foi essa experiência para você, Dionísio? Conta para a gente, que a gente gosta de saber também um pouquinho dos bastidores aqui no Escritor Pode. Claro. Olha só, você me fez pensar numa coisa aqui que eu acho que eu nunca tinha contado. Também o que me levou a estar perto do Hector Babenco foi o teatro, porque a Xuxa Lopes, que era casada com ele, a atriz, nós nos conhecíamos através da Renata Sorrá, que eu trabalhei com ela nas Três Irmãs da Via Lessa, tal. E a Xuxa, ela gostava muito das minhas peças e ela fazia leituras com a gente. Então, assim, eu ia na casa do Babenco, né, nessa época, e então ele já me conhecia, tal. Mas isso aí foi no ano 2000, né? Faz 23 anos. Não existia muito cinema naquela época por causa do Collor, né? Que ele acabou com o cinema no Brasil. E então eu nunca tinha visto um roteiro na minha vida. E aí a Jane Starkflat, que é uma atriz que trabalha na minha companhia, a Companhia Satélite do Amor, ela estava namorando um dos produtores. E ela chegou um dia para mim, e ela com um roteiro do Carandiru, e falou assim, olha, leia isso aqui que você vai fazer esse filme. Eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha visto um roteiro. Foi o primeiro roteiro que eu vi na minha vida. E aí eu vi, uau, um filme, uau, Hector Babenco, eu lembrava do Pichote, né, que é os maiores filmes brasileiros de todos os tempos. E, enfim, ela me indicou lá para os testes, e eu fiz. Foi mais de um mês de testes, assim, com mais de 3.000 pessoas, entre atores famosos, entre não atores, ex-presidiários. Foi lá nas oficinas culturais do Oswald de Andrade. E a gente ficou lá um processo enorme, assim. E aí era peneira, né? Então ia diminuindo, Nossa, até que tensão! E aí, uma vez o Babenco, ele queria ver as pessoas que estavam ali. A respeito dos bastidores, eu posso contar uma história curiosa. E aí entrou na sala um cara assim maravilhoso, estiloso, com óculos escuros, cheio de ginga, cheio de marra, assim, entrando. Eu falei, meu Deus, quem é esse cara? Era o Seu Jorge. Só que ele não era famoso ainda. Ele não era, ninguém sabia quem ele era. E aí eu fiquei completamente louco por ele. Eu falei, cara, quem é você? E aí eu dei uma carona para ele. Uau, aquele homem incrível. Eu dei uma carona para ele no final, a gente foi conversando e depois eu encontrei com eles em outras ocasiões. Mas, enfim, era essa do Seu Jorge. E aí um dia o Babenco falou que eu não estava convencendo ele. Ele falou, Dionísio, você não está me convencendo, não está me convencendo. Aí eu falei, tá bom. Aí ele marcou um outro encontro comigo, 14h. Eu cheguei às 9h. E aí eu comecei a entrar num processo
num processo, porque era uma cena muito forte, aquela cena que abre o filme, que eu quero matar o Millian, né? O Millian Cortaz, o Peixeira. E aí, quando ele chegou, já estava assim, demoniado. Aí eu fiz a cena e aí eles queriam que eu fizesse. Não, eles queriam que eu fizesse o filme, mas eles não sabiam onde me encaixar, porque eles falavam, você não tem um perfil de quem estaria no Carandiru e tal. E aí, enfim, aí eu falei, então tá bom, muito obrigado, estou indo embora, estou mais de um mês aqui, gastando meu dinheiro, né, vindo para cá, meu tempo, né? Abriu o jogo. Me despedi do filme. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou lá da HB. Oi, Dionísio, aqui é da HB Filmes, nós queremos dizer que o papel é seu. Eu falei, não estou interessado, muito obrigado, desliguei. Ligaram de novo. Oi, Dionísio, a gente quer que você faça isso. Não quero. Terceira vez, quarta vez, ligaram de novo. Tá bom, vai, vamos fazer. Pô, agora o jogo mudou, vai. Que massa, que massa. Eu fiz, e foi realmente o filme mais importante que eu já fiz na minha vida, até hoje, sem dúvida. Eu sou reconhecido até hoje por esse filme. Né? Às vezes eu pego o Uber, o garoto do Uber, fala, eu te conheço. Nossa, aí reconhece, eu sou bem reconhecido ainda por esse filme. Uma vez um russo, ele me encontrou ali no Cine Sesc, um jovem russo, ele me reconheceu do filme, ele se ajoelhou nos meus pés e começou a me reverenciar, sabe? Porque os russos também, você sabe, né? Que eles têm os artistas em alto lugar, né? Enfim, então foi um personagem muito importante, foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica, marcante. Eu conheci o produtor do Spielberg lá, né? Um dia ele foi visitar o set, o Babenco me apresentou. É o produtor do ET, simplesmente. Enfim, aí foi maravilhoso o lançamento, né? Foram 5 milhões de pessoas. Hoje o Ainda Estou Aqui do Walter Salles bateu 2 milhões. Nós fizemos 5 milhões naquela época, com 250 cópias, e se tivesse mais cópias, com certeza ia ser mais. Então, realmente, olha, e outra coisa, esse filme foi restaurado. O ano passado eu fui lá na Mostra Internacional de Cinema, fui assistir, e ele melhorou com o tempo. É como vinho. Acho que o filme está melhor hoje do que na época. Na época ele foi um pouco criticado, né? Não foi Você falou, olha só, para quem está ouvindo o nosso podcast também, eu fiquei com vontade de reassistir. Reassista. Aí você vai me ver bastante lá. Eu acho que quando a gente reassiste um filme em outro momento da nossa vida, a gente consegue ver, às vezes, outros detalhes, ou ter outros entendimentos nas entrelinhas, outros pensamentos filosóficos, sociológicos, enfim, né, que a gente talvez não tinha maturidade para ver em alguma época, ou porque realmente aconteceu algo com a nossa vida, com a nossa maturidade, ou com próprios outros conhecimentos. Então, eu quero rever, sim, viu? Como os livros, né? Você falou que os livros, os filmes, o vinho fica melhor, os filmes e os livros também, né? Quantos livros que a gente depois foi reler e falou, caramba, né? Agora sim eu entendi o que aconteceu. Exatamente, aqui, né? O próprio Carta Pai do Franz Kafka, que eu li muito cedo no Colégio Equipe, e eu amei aquilo, mas eu não entendi, principalmente o discurso final do pai, que é dificílimo. Sim, e hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu entendo. E como você falou, acho que é o Lao Tse, né? O Lao Tse, o escritor, o chinês, Lao Tse, que ele dizia que nunca, quando a gente entra de novo no mesmo rio, não é o mesmo rio. Não é o mesmo rio e nem a gente é a mesma pessoa. A gente é outra pessoa, com outras experiências, né? Então, metamorfose, né? A gente vai mudando, né? Eu também acredito que as pessoas são vivos, né? Eu não gosto quando as pessoas falam assim, todo mundo é o que é, ninguém muda. Não, muda sim. Pode ser para pior, mas muda. Sim. Pode ser para pior, mas muda. E aí eu queria saber uma coisa, já que, é claro, a gente está no Escritor Pode, nesse podcast literário. Queria saber como é que aí tem toda essa trajetória, o cinema, o teatro, a literatura, você como leitor, quando você começa a se colocar também como escritor e escritora, né? José Saramago fala, né? Todo mundo é escritor, só que alguns escrevem e outros não. E você é da turma que escreveu. Como é que foi essa ligação? Aí começaram os livros, e eu quero saber dos livros, eu tô louca para você contar da Perla, que eu tô enlouquecida. Então, conta tudo pra gente, como é que começou? Tu tem teus livros para mostrar também, fica à vontade. Eu vou dar uma dica. O nosso podcast, Dionísio, as pessoas podem assistir no YouTube, que aí fica um videocast, e também ouvir no Spotify e em outras plataformas. Então, é claro, para quem está vendo a gente no YouTube, vai ver a capa do livro e tudo mais. Para você que está ouvindo só no podcast, não está vendo a imagem, depois corre no Google para encontrar os livros do Dionísio.
Mas fala aí, mostra aí o primeiro para a gente, Dionísio. Olha, esse aqui, Colodivos Verdes. Esse é um livro de poemas que eu escrevi no Colégio Equipe, dos 15 até os 17, 18 anos. Então, eu, junto com Xavier Torres Volga, que é hoje ele é advogado, nós trocávamos cartas, porque eu viajei do Paraguai até o México, em 1991, fazendo uma peça de teatro chamada Comala. Então, nessas viagens, a gente trocava cartas, principalmente no México, quando eu morei na cidade do México. E aí, nessas cartas, a gente mandava poemas um para o outro. E eu falei, nossa, Xavier, como você escreve bem. Então, e aí eu fui incentivando, o Xavier ele foi me incentivando, e escrevemos esse livro aqui, Colodivos Verdes. É um livro raro, a gente ganhou um patrocínio da Alumar, lá do Maranhão, para fazer essas edições. Restam pouquíssimas, né? Foram feitas acho que 1.000, muitas tem, mas dessas 1.000 todos já foram. Mas enfim, quem quiser, eu já vi na estante virtual, tem para vender. Ai, é uma raridade. Tem que relançar ele, viu? Depois a gente vai falar, Sim. Tem que relançar, colocar na Amazon, né, gente? Sim. Então, esse aqui agora vai fazer parte da antologia. Eu escrevi uma antologia chamada Charleville. Charleville é o nome da cidade onde nasceu Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, o Rimbaud, nosso grande poeta francês simbolista. Então, Charleville, essa vontade de contracenar, né, com Rimbaud. Então, assim, acho que são mais de 400 páginas, é tudo que eu escrevi de poesia desde os meus 15 anos até recentemente. E o Colodivos ele estará dentro, mas só com os meus poemas, logicamente, sem os do Xavier, porque os do Xavier são deles, os meus são meus. São deles. Apesar de a gente dizer que no começo a gente assinou junto, mas muitas pessoas perguntam, quero saber de quem é quem, qual escreveu qual. Aí vocês vão saber agora no Charleville. E esse Charleville, eu tenho a grande alegria de ter a orelha do meu livro escrita pelo grande poeta imortal da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Carneiro, né, que é meu amigo que eu conheci no Rio de Janeiro, e ele está escrevendo a orelha do livro. Estou em êxtase, porque imagina, um imortal da Academia Brasileira de Letras, que honra, onde né? eu quero estar um dia, quem sabe. E é isso, então são meus poemas. Eu comecei como poeta, né? Eu queria ser poeta no começo. Maranhense, né? De São Luís, né? São Luís, todo mundo quer ser poeta. É que a poesia já, né? Tá no ar, né? Tá no ar, no ambiente, né? Sim, não tem como, aquela cidade, né? é um poema vivo, aquela cidade. Exatamente. Então é isso, eu queria ser poeta. E aí depois... enfim, bom, já que eu engrenei aqui... Vamos falar dos livros agora. Aí, teatro. Esse aqui é o meu primeiro livro de peças. 5 peças da editora Giostre. Encontra-se facílimo. Tem o prefácio aqui, simplesmente, do Otávio Frias Filho, né? Nosso amigo, também dramaturgo, né? Dono da Folha de São Paulo, jornalista, um grande homem. Ele adorava as minhas peças. Ele foi um dos homens que mais me ajudou no teatro. Foi ele. Que legal. Então, e também tem é muito legal isso, né? Que quando a gente chama alguém para fazer um prefácio, então eu sempre falo para os autores, aí uma dica para quem está ouvindo, o escritor pode, para o autor e para a autora, é muito bom nesse momento buscar essas conexões, né? Uma pessoa, às vezes, que é muito próxima de você, alguém que você... Ou uma pessoa que não é próxima, mas ela tenha tudo a ver com o tema do livro, né? Sim. E também tem um texto aqui do Nicolau Shevchenko, que também já falecido, era professor de Harvard e professor da USP, né, de História, Nicolau Shevchenko, né? Orfeu Estático na Metrópole, nesse grande livro. Então, isso muito me honra, muito me alegra, muito me enobrece. Assim. Então, eu faço parte da geração 90 dos dramaturgos brasileiros. Né? Então, aqui tem Perpétua, que é a minha primeira peça, e as outras peças aqui. Esse livro ele faz muito sucesso com os estudantes de teatro, porque ele tem uma peça aqui chamada Corações Partidos e Contemplação de Horizontes, que são pequenos monólogos, e o Olerê Olará também. São pequenos monólogos. Então, os alunos adoram fazer esses monólogos nas aulas de teatro. Que legal, então, fica a dica. Sim, e para quem também, né? Meu sobrinho agora está no colégio, no ensino médio também, sempre está fazendo peças de teatro, né? Ganharam como melhor aqui com o roteiro. Então, o teu livro, até para o pessoal não só que está na faculdade de teatro, mas para quem está na escola fazendo teatro, como você novinho, né? Uma bela indicação, né? Os professores. Sim. Como é que é o nome dele mesmo? Como é que a gente encontra?
5 peças. 5 Dionísio peças, Neto, 5, editora Giostre. Okay. Tem em todo lugar para vender esse aqui. Ótimo. E teatro é bacana, porque teatro é bom você ler em voz alta, né? Porque é escrito para você falar, né? Diferente da literatura, que é para você ler, o teatro é para você falar. E é esse aqui, ó, Dionísio Neto, Desembestai. É um livro de mais ou menos 270 páginas, tem 5 peças aqui também. Desembestai, né, que é uma peça bem forte minha, né, que eu... Enfim, sabe, as minhas peças, por exemplo, eu tenho uma chamada Opus Profundo, que essa aqui é a editora Benfazeja. Aqui, Opus Profundo, essa aqui é o volume 1, aí volume 2. Opus Profundo, que dá nome a este livro, foi uma peça que, lá nos anos 90, 1997, eu escrevi. Eu escrevia já... são 3 personagens que são LGBTs, LGBT+, porque eles transitam. Então, ele chamava Natali, Carnavale e Pasquale. Então, hoje, com a linguagem dos LGBT+, quer dizer, lá atrás eu já estava falando disso, os personagens eles já eram homem e mulher, já eram híbridos, assim. Vanguarda, então, estava à frente desse... Que legal, que legal. Sim, acontece muito comigo isso, de eu ter uma antena, assim, que eu escrevo uma coisa, 10, 15 anos depois acontece. No Perpétua, eu escrevi sobre um estado de sítio, mas um alarme que obrigava as pessoas a ficarem em casa. E é uma peça sobre um feminicídio. Isso foi lá em 1995. O que aconteceu na pandemia? As pessoas foram obrigadas a ficar em casa e o número de feminicídios aumentou, infelizmente. Na peça, lá atrás, eu já estava falando sobre isso. E o Opus Profundo, eu tenho muita alegria, que você falou do New York Times, essa peça foi citada na capa do caderno Arts and Leisure do New York Times. É uma matéria que falava que eu chamava a atenção desde os bastidores, assim. Então, muito bacana. Foi uma peça que a gente foi para o Festival de Curitiba e ganhamos um prêmio na Jornada de Teatro do Sesc de melhor espetáculo, prêmio dado a mim pela diva Tônia Carreiro. Então, isso eu tenho no meu currículo. Que demais, que demais. Né? E aí chegamos ao que você falou, Perla Stewart, a ex-mulher. Sim, esse é o mais recente, né? Eu amo esse livro. É o mais recente, é a minha estreia no romance, como romancista. É uma trilogia. É a primeira ex-mulher, aí eu acabei de escrever O Ex-Marido, já está escrito, estou atrás de uma editora, e estou escrevendo já Os Amantes. Os Amantes é um romance epistolar, né? São cartas entre ela e os seus casos, né? Então, Perla Stewart é uma mulher extremamente libertária, é um roman à Claire, né? Roman à Claire. Então, é inspirado em pessoas que eu conheço, né? É inspirado em pessoas reais. Mas, logicamente, né, eu falo que todos os personagens são o autor, né? Eu sou todos os personagens. No fundo, o autor é todos, né? Todos são o autor, né? E o leitor também, por consequência, né? O leitor também são todos os personagens, né? É uma antropofagia, assim. Não, e o curioso da história da Perla, a minha pergunta já seria essa, e você já respondeu, né? Em quem que você se inspirou, né? Então, não é em uma mulher, ela é um pouco de várias mulheres que você conviveu. Sim, ela é muito a Jane Starkflat, que é uma atriz que trabalha na minha companhia, que inclusive hoje está reestreando o espetáculo Ela, né, que eu escrevi, inspirado no imaginário de Jean Cocteau. Por isso que eu estou vestido assim, porque eu vou com essa roupinha para o teatro de Jean Cocteau. Mas é um pouco ela, é um pouco outras minhas amigas também. E ela fala que, no fundo, sou eu. É o autor, não tem jeito. E é isso. Perla é um romance que eu escrevi para as pessoas lerem do começo ao fim. Eu tentei escrever romances algumas vezes e abandonei. Eu até recuperei um aqui que eu comecei a escrever, que eu escrevia nos clubes de São Paulo, nas casas noturnas, eu escrevia lá sobre a vida. Uma curiosidade, por que você, né, isso é uma dor, aqui a gente está num podcast que tem muitos escritores e escritoras aqui ouvindo, e muitos leitores e leitoras também, mas vai tocar na dor aí de muitos escritores, né? Vários projetos, alguns ali ó, guardadinho na gaveta. Me diga qual escritor
que não tem um livro guardado, começado ou já terminado, que está ali, ó, não mostrou nem para o companheiro ou para a companheira ler. E aí você guardou, ou desculpa, você falou que parou de escrever? E por que você parava? Começava o romance e parava de escrever, só por curiosidade? Eu não sei, porque a vida do teatro ia me levando, sabe? Tá, E aí eu por parava, conta das outras demandas. Eu acho que sim, Até que teve um dia que eu falei, não, eu vou escrever um romance, eu preciso, porque eu falei, eu quero ser um velhinho que fica escrevendo livro, né? Eu adoro escrever, eu adoro ler, eu sou um grande leitor, e eu amei escrever romance. Então eu comecei a me inspirar no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que, na minha opinião, é o maior livro do mundo. Teve essa americana que viralizou, né? Que ela também falou isso, mas eu já falava que bom, a gente já sabia. Né? A gente já sabia. Então, o maior livro do mundo, o maior livro. Eu falei, meu Deus, então, que para começar, vamos começar conversando com o Machado de Assis, né? Que massa. Então, eu comecei imitando um pouco o estilo dele, né? E aí eu fui me encontrando, e aí eu consegui terminar o romance. Achando a sua voz, né? É a minha voz. Agora, no Ex-Marido, aí eu encontrei a minha voz, como você falou. Realmente, aí eu... Uau! Esse sou eu, eu escritor. É muito gostoso, né, Dionísio, quando isso acontece, né? Quando você fala... E é legal você falar isso, porque em tempos que a gente escuta, né, essa questão do chat GPT e tal, e a gente que lê muito, a gente que trabalha muito com livro, com texto, no meu caso aqui, bastante com divulgação, o leitor vai perceber, a gente sente, ninguém consegue copiar, né, a voz de um autor. Tu entende? Não a alma, inteligência, né? O que a inteligência vai fazer, né, é um clichê, né, mas uma coisa que tenha, né, a voz, o sentimento, a palavra, o jeito, as entrelinhas, a tua vivência, é só tua, não tem como. Sim, né? Claro. O que não é dito, né? O que está por trás das palavras, que eu acho que é o mais importante. Né? Exatamente, né? É como a gente está aqui numa conversa, né, aqui no podcast, ou, né, tomando vinho com os amigos, e aí, de repente, alguém solta aquela frase inesperada e todo mundo começa a rir e fala, caraca, a gente nunca tinha pensado nisso, espera, vou anotar, né? Quem nunca... Espera, vamos anotar isso aqui, que saiu uma pérola daqui. E aí, então, você tem aí o segundo livro, que já está escrevendo e está procurando uma editora. Estou procurando, e por isso que eu te encontrei, Lilian, porque eu estava assistindo... Vamos conversar. Nos bastidores a gente tem que conversar. E tem muito editor também que espero que esteja ouvindo aqui o nosso podcast. Me procurem. Eu estava estudando, né? Porque esse mundo dos romances, para mim, é muito novo, né? Eu digo que eu comecei ano passado, eu estou há 1 ano nesse mundo, só 1 ano e meio nesse mundo só. Então, porque você antes estava mais no conteúdo do que do... Como ator. Supor, não quero, né? Mas tipo na tua bolha, né? Dentro da tua bolha, da academia, do teatro, né? No mundo do teatro e da poesia, mas a poesia eu escrevia para mim mesmo. Mas esse mundo de entrar, escrever um romance, que é um produto para eu vender, para eu encontrar leitores e para eu formar os meus leitores, eu estou começando agora. Então, as minhas manhãs aqui, eu fico vendo podcasts e YouTubes e vídeos sobre isso, literatura. E lá eu encontrei você. Encontrei as duas moças maravilhosas, vocês estavam na Bienal, e aí eu anotei o nome de todas vocês e falei, nossa, eu preciso falar com essas mulheres incríveis. Que legal. Deve ter sido a gente estreou esse podcast na Bienal, e nada como a Bienal, né, para estrear um podcast, e o pessoal perguntava, Lili, mas onde é que... né, porque eu estou sempre em Santa Catarina, onde eu estou aqui agora, e também em São Paulo, porque a agência surgiu lá, e depois eu voltei... Aí eu voltei, viu? Aí eu fiquei lá, depois eu voltei. Sim. E aí eu falei, não, gente, vai ser online, porque como eu quero entrevistar o autor aonde, né, não importa onde ele, né, tá em São Paulo, tá no Rio, eu tô aqui, então a internet faz isso ou não, vai ser facilitado, vai ser pela internet, e olha que legal, né, que me conectou com você. Então, eu estou muito feliz. A gente, só por curiosidade, Dionísio, nós já estamos, nesse momento aqui, com mais de 200 inscritos para eu entrevistar no podcast. E até falei, meu Deus, como é que a gente vai organizar isso, né? Mas a gente, infelizmente, tem poucos canais, né, de podcast literário e tudo mais. Então, esse podcast, até para quem está ouvindo, compartilhe, divulgue. A gente quer que o Escritor Pode não seja um desses projetos que comece e termine, né, rapidamente. A gente quer que continue, persista, porque tem muitas vozes da nossa literatura
para serem ouvidas, e a sua foi uma grande surpresa. Eu já falei para a Brenda que eu quero o seu livro, só com a sinopse, com o que eu li, eu fiquei enlouquecida. Que legal. Eu falei, gente, eu quero esse livro na minha cabeceira, porque eu acho que a Perla vai conversar com todo mundo, né? Vai conversar com essa maluquice nossa que é a nossa vida, enfim. Sim, a Perla, ela é uma mulher libertária, e muito amorosa, entende? Ela se joga na vida, ela vive a vida intensamente. E é um livro engraçado e poético, irônico também, né? O Pedro Bial, ele leu, e aí ele falou, olha, ri pra caramba, e é muito irônico, ele me comparou um pouco com a Fernanda Torres, né? Que também é um jeito de escrever, é irônico, e ele fala, eu conheço todas essas pessoas que você cita, é isso mesmo, não sei o quê. Quer dizer, eu escrevi um livro para as pessoas lerem do começo ao fim, porque quem começa o livro realmente não para. Não para. Eu vou te falar que só pela sinopse, eu falei assim, Brenda, eu tô enlouquecida. Aí ela falou assim, até falei, né? A gente acabou já agendando o seu mais rapidamente, mas eu falei, eu quero começar a ler antes de me entrevistar para eu começar. Ela falou, não. Eu te conheço, tu vai dar muito spoiler, né? E só, assim, esse eu posso dar porque tá lá na sinopse, mas ela é uma pessoa que isso eu vou contar para quem tá ouvindo aqui, o escritor pode, para vocês também correrem para a internet lá para comprar o livro. Ela é uma mulher que ela é divorciada, né? Sim, ela morava numa mansão, começa o livro, ela morava numa mansão na Cidade Jardim, era casada com o Domênico, que era um aristocrata decadente. Aí separaram, começa o livro, ela foi morar num muquifo, no centro de São Paulo, lá no Rio chama Cabeça de Porco, numa cabeça de porco no centro de São Paulo. Ela e o filhinho dela, o Adãozinho. E aí é o processo o processo da separação, entendeu? E ela vai se reconstruindo, que ela está em estilhaços ali, ela vai se reconstruindo através do amor, né? Do amor que ela tem pelas pessoas e pela vida. É uma mulher com muito amor. E muito livre também, que ela tem namorados, namoradas, ela não tem... Ela é dionisíaca, né? Então ela se joga na vida. Então é isso. E aí festas com celebridades, com atores famosos, viagens, né? O livro se passa em São Paulo, Lençóis Maranhenses, Paris e na Córcega. Então, e no Rio de Janeiro também, na Zona Sul. Então é isso. Assim, eu acho que esse livro pode dar uma série, tem cara de série. Nossa, eu ia te falar isso, eu ia te falar isso, né, Guzo? Já você falando do segundo, do terceiro, eu fui pensando, meu Deus, né? Ele com esse networking que você tem aí, explorar, mandar para as produtoras de filmes, porque, né? Tem um gostinho de série, uma sim, série pode boa. Pode sim. Pode sim. Porque Aí, você falou isso, eu quando li a sinopse, eu fiquei pensando, porque a gente, olha só de eu ler a sinopse, eu fiquei pensando, a gente já quer imaginar como ela é, né? Entende visualmente, assim, falando, né? Sim. É muito legal. Eu vejo a Perla como uma diva de Hollywood dos anos 40, sabe? Uma mulher daquelas divas antigas do cinema, assim. Eu vejo a Perla assim. E aí o ex-marido, eu aprendi que é bom falar do livro. O ex-marido já está escrito. O que eu fiz? Eu quis dialogar com o David Lynch, que ele falou que para se fazer um filme, você pega 70 cartões, escreve 70 cenas, embaralha, e aí você tem um filme. Bom, um filme de David Lynch, né? E aí eu fiz isso. A gente, quando eles falam, imagina todo mundo fazendo, assim, depois que eles falam. E aí eu fiz isso. Não com os cartões, eu fiz no computador. Eu escrevi 70 capítulos, 70 títulos de coisas que eu queria que acontecesse com o Domênico. E aí eu fui escrevendo, sabe, capítulos curtos, porque eu escrevi um livro também para as pessoas lerem. Então, sabe, para ler um capítulo por noite, sabe? São capítulos de 1,5 página, meia página, 1 página, no máximo 2 páginas. Tem capítulo que não está escrito nada, tem capítulo que é 1 palavra. Então, é como se fosse um pós-cubismo. É um pós-cubismo, como se fosse um retrato cubista do Domênico, né? Esse livro. Então, assim, eu estou muito feliz com esse livro. Eu tenho certeza que ele vai vender muito, que ele vai
comunicar bastante, sim, assim, não, sabe? com certeza, com certeza. Ainda mais com a tua bagagem que você tem, né? A gente percebe quando o autor, a gente sempre indica aqui no Escritor Pod, né? Que o melhor jeito do escritor para ele escrever é quando ele lê muito, né? Porque a escrita, você pode fazer ela escrever um livro em... Eu até quando vejo, escreve um livro em 30 dias, eu falo, bom, a pessoa pode até escrever em 30 dias, mas se ela não tiver uma bagagem, vai sair... claro, uma vida inteira. Você vai escrever em um mês, você escreveu em 6 meses, escreveu em 1 ano, escreveu em 2 anos, mas é tudo que você já, né, guardou e tem a tua maturidade em relação a isso. Olha, eu amei conversar com você, o bate-papo foi muito gostoso, e eu queria que você indicasse para a gente as suas redes sociais, e eu quero continuar falando com você, quero ver esse teu projeto aí para a gente, é claro, indicar para as editoras aqui, parceiras da LC. Opa. E como é que a gente encontra, como é que a gente consome um pouco mais da vida, da literatura do Dionísio? Olha, eu estou nas redes sociais como o Dionísio Neto, e aí tem o Dionísio Neto ator no Instagram, o Dionísio Neto escritor também no Instagram. Então, basicamente é isso, é meu nome, Dionísio Neto, no Facebook, estou nas plataformas com o meu nome mesmo. E vamos recomendar para todo mundo, né? Como é que acha teu livro na internet, então? Tem todas as plataformas, a Amazon, é só digitar lá no Google que aparece para vender. E eu tenho ainda, quem quiser autografado, eu estou com os últimos 10 da primeira edição, que eram da minha parte, que eu acho que eu vou vender tudo hoje no teatro, hoje e amanhã, mas, enfim, mas dá para vender na editora, tem para vender, sim, é só colocar no Google. E o ex-marido, enfim, eu estou realmente procurando uma editora. Né? É engraçado isso, né? Dá uma notícia para mídia. Dá uma notícia para mídia, né? Ex-marido procura uma editora. O ex-marido procura uma editora para vender muito. Para vender muito. Muito bom, adorei. Vou ler, Pérola, vou depois passar meu feedback para você, vou fazer uma resenha, uma avaliação lá na Amazon. E muito obrigada por ter participado do nosso podcast literário. Pode acompanhar no Spotify e também no meu canal do YouTube, Lilian Cardoso. Foi um prazer estar com você e te espero depois com o segundo livro com o ex-marido, combinado? Combinado, quero lançar aqui. Uma boa editora, vamos lançar aqui, combinado. Eu achei Obrigado, chiquérrimo, né? Lilian, um grande prazer falar com você. A Brenda falou, o Dionísio deu a entrevista recentemente para o Pedro Bial e vai estar no Escritor Pod. Achei chiquérrimo. Um beijo para o Pedro Bial também e te espero, então, para o próximo livro. Um beijo, tá, Dionísio? Um beijo para vocês. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pod. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpod e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.